Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai ter study vlog. E eu quis para esse study vlog trazer assim um dia meu de estudos normal. Como vocês sabem, eu estudo EAD, sempre presencial, mas no momento está sendo totalmente EAD. Na UENF pelo CEDERJ. Então eu tenho meus momentos de revisão e eu tenho meus momentos de estudo, que seria como se eu fosse na aula, na faculdade, entendem? Tenho o meu momento de ter a aula e tenho o meu momento de revisar a aula depois. E geralmente eu trago, assim, nos story vlogs esses momentos de revisão. Então hoje eu decidi trazer um momento de aula mesmo, como que eu estudo na minha aula, basicamente. Hoje no meu cronograma eu tenho 2 matérias para estudar. Já mostrei para vocês como eu faço meu cronograma de estudos, então se você não viu, clica aqui no card, corre lá para ver. E hoje eu vou estudar populações, comunidades e conservação. Eu tô tendo que olhar ainda, porque eu ainda não me habituei com todos os nomes das disciplinas, afinal esse semestre eu tenho 10 e os nomes são um pouquinho extensos. Então, essa é a primeira disciplina que eu vou estudar hoje, ela é da área da ecologia. Todo mundo diz que é muito difícil, que a correção é muito rigorosa e que dá medo. Confesso que eu tô com um pouquinho de medo, mas eu aprendi também que não necessariamente o que as pessoas acham difícil vai ser difícil para você. Esse tipo de coisa é muito pessoal, então estou indo assim com positividade enfrentar essa disciplina e então vamos conversar. E aí, como vocês podem ver, a minha mesa tá bem mais assim minimalista. Eu tirei todos aqueles marca-textos, canetas, tudo aquilo que ficava aqui em cima e coloquei em estojos e guardei. E aí, quando eu precisar de alguma coisa, eu pego e uso. Não precisa ficar aquilo tudo aqui o tempo todo. Eu sei que eu decorava e tal, mas eu meio que não quis mais. Pode ser que depois eu mude de ideia e bote tudo aqui de novo, né? Mas enfim. Acabei de receber um e-mail do meu tutor dessa matéria que eu vou estudar agora, com as datas das aulas práticas, que vão ser via Google Meet. E aí eu já vou aproveitar e vou colocar essas datas no meu calendário do Google. Então eu vou fazer isso e depois vou começar a estudar. E aí, gente, primeiro de tudo, antes, né, de começar a estudar, eu baixo todas as aulas que eu preciso ou abro o livro. Esse semestre eu tenho baixado aula por aula mesmo, porque às vezes está atualizado e tal, tá diferente do módulo. Então, eu baixo as aulas que eu preciso. Hoje eu preciso da 1, 2 e 3 e abro também o OneNote do outro lado da tela do computador, né, divido a tela. É muito fácil de fazer isso, é só você colocar a janela como ajustável. Você vem aqui, ó, nesse quadradinho, e se você fizer assim, ela vai ficar, né, a tela inteira. E se você apertar de novo, ela vai ficar do jeito que você quiser. Você chega aqui, ó, na pontinha e coloca maior, menor, enfim. E aí, agora eu vou lendo o módulo e ao mesmo tempo fazendo minhas anotações aqui. Eu tenho feito elas digitadas. Vai sair um vídeo falando sobre como eu tenho me organizado nesse sentido na faculdade, mas eu basicamente vou lendo aqui, passando para cá, né, digitando, e eu não tenho marcado nem nada o PDF, só passo para cá mesmo.
terminei de estudar as 3 aulas. A primeira, eu coloquei aqui o título de população, era outro título, mas enfim, achei que ia ficar mais fácil de identificar assim. E basicamente são algumas informações, assim, alguns conceitos básicos para poder estudar a disciplina. Achei bem tranquilo, assim. A segunda aula é o roteiro da prática. Então aqui eu fiz assim bem sucinto mesmo, para que eu conseguisse adquirir esses conhecimentos para fazer a aula prática. E eu achei bem legal, apesar de ter isso aqui, ó, cálculo. Mas achei bem legal, bem interessante. E aqui eu coloquei a atividade que está no livro, que eu acredito que seja a da prática. E na terceira aula, a gente, né, tinha que estudar técnicas mais usuais de amostragem de organismos para o estudo de populações e comunidades, porque a prática, ela fala justamente sobre isso, de uma estimativa de tamanho populacional por captura, marcação e recaptura. Então, você captura o organismo, marca ele e depois você recaptura, e aí você faz, né, os cálculos para saber o tamanho estimado da população. Então, além dessa técnica, tem várias outras, né, para fazer essa amostragem. Então, tudo separado aqui por tipos de organismos, então, invertebrados terrestres. E aí eu fui tirando meio que um print de todas essas técnicas, né, dessas ferramentas usadas com a própria ferramenta de captura do Windows. Então, abro a ferramenta de captura, novo, aí aqui você coloca nesse modo captura retangular, aí você captura, depois vem aqui em editar, copiar, e aí você cola onde você quiser, no caso, colei no OneNote. E aí eu fui colando todas e fui colocando uma explicação assim bem resumida mesmo com o que eu entendi. Então, vertebrados aquáticos, tem vários. Vertebrados de costão, peixes, aves e morcegos e mamíferos. Então, alguns eu não coloquei uma explicação muito grande, porque eu já entendi o que se trata. Eu acho que não tem necessidade de ficar fazendo um resumo gigante com coisas que você já sabe, né? Assim, o intuito do resumo é você realmente colocar aqui o que você precisa mesmo fixar, e aqueles ali eu não vi tanta necessidade. Pode ser que depois eu volte e faça de novo, mude, mas enfim. Inicialmente ficou assim. Foi um story vlog bem rapidinho, acredito eu. Pra mim demorou bastante, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!